Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Tom, Eletricidade e Segurança. Pessoal, é com grande satisfação que eu estou dando continuidade à nossa playlist falando sobre o CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. A gente falou ali na videoaula no episódio de número 1, agora a gente vai continuar falando aqui no nosso episódio de número 2. Galera, a Lei 8.213 de 91, ela manda emitir o CAT, mesmo que o trabalhador não tenha sido ali afastado. Ou seja, todo acidente de trabalho deve ser emitido o CAT. A gente vai ver esses e outros temas aqui no nosso episódio de número 2. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação. Pessoal, vamos só relembrar uma questão aqui. O acidente de trabalho é o que ocorre a serviço da empresa e causa lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução temporária ou permanente da capacidade de trabalho. Então, por exemplo, se um empregado ele sofre uma queda de altura ou desce uma caixa e fica mancando, fica claro que isso reduziu a sua mobilidade ou não. Então, se o trabalho dele envolve ficar de pé ou se deslocar, então temos aí um clássico onde houve a redução da capacidade para o trabalho. Nesse caso, mesmo se não houver afastamento, deve ser emitido o CAT. Observe também, galera, que o acidente ele deve ser dimensionado de acordo com a função do empregado, de acordo com aquela parte do corpo que ele mais utiliza para executar aquela tarefa. Por exemplo, se eu estiver falando aqui, por exemplo, de um predeiro, né, que trabalha ali fazendo reboco, ele perdeu o dedo mínimo, certo? Isso aí não reduziu a capacidade de trabalho dele. Ele consegue ainda fazer o reboco, mesmo faltando esse dedo. Agora me diga aí, se esse mesmo profissional, se um outro profissional, melhor falando, perdeu um dedo, só que ele toca violão, não reduziu a capacidade para trabalho? Então observe que muitas vezes o acidente que vai me causar afastamento depende muito da função que eu exerço, da parte do corpo que eu utilizo. Então observe, se um empregado sofre uma queda de altura ao descer uma caixa e fica mancando, fica claro que ele reduziu a sua mobilidade. Se o trabalho dele envolve ficar de pé ou se deslocar, então temos um clássico onde houve a redução da capacidade para trabalho. E nesse caso, mesmo se não houver afastamento, eu devo estar emitindo o CAT. A Lei 8.213 de 91 determina as situações em que devemos abrir o CAT, né, a nossa comunicação. Essas situações são as seguintes: acidente de trabalho, doença ocupacional ou do trabalho e acidente de trajeto. Vou dar um destaque para vocês aqui sobre a questão do acidente de trabalho. Artigo 19 da Lei 8.213. É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Doença ocupacional, que seria doença ocupacional ou doença do trabalho. A doença do trabalho tem ligação com o ambiente de trabalho. A ocupacional tem ligação com a função específica que o trabalhador exerce. Então observe, enquanto a doença do trabalho ela tem uma ligação direta com o ambiente de trabalho, já a ocupacional tem ligação com a função específica que o trabalhador exerce. Então uma atinge o macro e outra atinge o micro. Acidente de trajeto. No trajeto, indo de casa para o trabalho ou voltando, independentemente do veículo que esteja utilizando. Galera, esse é um tema importante. Independentemente do meio de transporte que você utiliza para ir de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, se acontecer um acidente, está configurado o acidente de trajeto, que é equiparado pela Lei 8.213 a acidente de trabalho. Digamos, a empresa te fornece ali o vale transporte, ou a empresa fornece um ônibus, né,
para fazer a coleta do pessoal, tanto de casa para o trabalho, como do trabalho para casa. Mas você opta por ir de bicicleta ou ir de moto, mesmo assim, se acontecer um acidente, é acidente de trajeto, que posteriormente será equiparado a acidente de trabalho. Isso é fato. Outros tipos de acidente de trabalho. Além das possibilidades de acidente de trabalho que citamos, a Lei 8.213, no artigo 21, cita algumas outras situações que também são consideradas acidente de trabalho e que também pode ser obrigatória a emissão do CAT. Por exemplo, o empregado sofreu uma agressão, terrorismo ou sabotagem no expediente de trabalho, mesmo causado por companheiro de trabalho. Isso aí também pode ser equiparado a acidente de trabalho. É a Lei 8.213 que diz isso, não é o tom. Se o empregado sofreu um acidente de trabalho causado por negligência ou imperícia de terceiro ou de colega de trabalho, também é equiparado a acidente de trabalho. Se sofreu algum dano pessoal causado por pessoa louca, desprovida de razão, dentro do trabalho, acidente de trabalho também vai ser equiparado. E não para por aí. Por exemplo, dano pessoal causado por desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força maior, acidente de trabalho. Acidente sofrido ainda que fora do local e horário de trabalho na prestação de serviço para a empresa. Olha só, o cara está fora do local de trabalho, fora do horário, mas está a serviço da empresa. Esse tipo de situação, se acontecer um acidente, também é equiparado a acidente de trabalho. E também na prestação espontânea de serviço à empresa, a fim de evitar prejuízos a ela ou proporcionar proveito. Também eu posso ter uma equiparação caso ocorra um acidente. Acidente sofrido em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada pela empresa, dentro de seus planos para melhorar a qualidade de sua prestação de serviço, aqueles casos de treinamentos, tudo mais. Se acontecer um acidente dentro desse contexto, eu posso equiparar a acidente de trabalho. Observe que todas essas situações têm que estar atrelado à empresa. Você está de folga, você está de férias, acontece acidente, não há o que se falar em acidente de trabalho. Beleza? Você pode estar fora do local de serviço, fora do horário, desde que você esteja prestando serviço à empresa. Aí a Lei 8.213 equipara também a acidente de trabalho. Pessoal, vou ficando por aqui. Na nossa próxima videoaula do episódio de número 3, eu estarei falando como emitir e preencher o CAT de forma correta. Observe que essas informações são imprescindíveis. Aonde tenha trabalhador, esse material serve também para você. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação. Fala, minha galera, seja bem-vindo ao canal do Tom.